32 anos e moro sozinho com meu cachorro, um pastor alemão chamado Thor. Ele sempre foi um cachorro muito dócil, protetor e extremamente obediente. Eu confio nele mais do que em qualquer outra coisa nesse mundo. Mas o que aconteceu naquela noite? Meu Deus, eu queria poder esquecer. Tudo começou de forma sutil. Pequenos sinais que, na hora, não dei muita atenção. Thor começou a agir de maneira estranha dentro de casa. Ele sempre foi tranquilo, mas de uns dias pra cá, parecia estar mais alerta. Algumas vezes, ele ficava parado no meio da sala, olhando fixamente para o corredor que dava para os quartos. O mais estranho era que ele não rosnava, não latia. Apenas ficava ali, imóvel, encarando o nada. A princípio, achei que ele tinha visto algum inseto ou talvez estivesse apenas distraído. Mas então, numa noite, aconteceu algo que me fez ficar preocupado. Eu estava no sofá assistindo TV, com Thor deitado ao meu lado. Já passava da meia-noite, e a casa estava silenciosa, exceto pelo som da televisão. Do nada, Thor se levantou tão rápido que me assustou. Seus pelos estavam completamente arrepiados, e ele começou a encarar o corredor novamente. Dessa vez, ele não ficou apenas olhando. Ele rosnou, e não era um rosnado qualquer. Era um som baixo, ameaçador, como se ele estivesse avisando algo para não se aproximar. Meu coração disparou. Olhei para o corredor e não vi nada. Mas a maneira como Thor estava se comportando me fez ficar com um certo medo. "Que foi, garoto?" perguntei, tentando soar calmo. Ele não desviou o olhar. Apenas continuou rosnando, os músculos tensos, pronto para atacar. Minha primeira reação foi pensar que alguém poderia ter invadido a casa. Peguei meu celular e ativei a lanterna, iluminando o corredor. Nada. Caminhei devagar até lá, tentando controlar minha respiração. Thor me seguiu, mantendo o olhar fixo na escuridão. Eu acendi a luz do corredor e chequei os quartos um por um. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma janela aberta, nada fora do lugar. Mas Thor continuava inquieto. Ele agora estava na entrada do meu quarto, olhando para dentro, as orelhas baixas e o rabo entre as pernas. E então ele fez algo que me deixou em puro pânico. Ele começou a latir para o meu guarda-roupa. Fiquei parado na porta do quarto, sentindo meu coração martelar contra o peito enquanto observava Thor latindo desesperado para o guarda-roupa. Era um latido diferente, carregado de raiva e medo ao mesmo tempo. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas. Talvez um rato tivesse entrado ali, alguma coisa caiu dentro do armário e assustou o cachorro. Mas lá no fundo, algo me dizia que não era tão simples assim. Respirei fundo e caminhei até o guarda-roupa. Com a lanterna do celular tremendo na minha mão, segurei a maçaneta e, num impulso rápido, puxei as portas. Vazio. Nada além das minhas roupas e algumas caixas empilhadas. Soltei o ar em um suspiro aliviado e me virei para Thor. "Tá vendo, garoto? Não tem nada aqui." Mas Thor não parecia convencido. Ele continuava na defensiva, rosnando baixinho, com os pelos eriçados. Ele não estava apenas reagindo a algo dentro do guarda-roupa. Ele estava reagindo a algo que eu não conseguia ver. Foi quando percebi. O quarto estava muito mais frio do que antes. Não era um frio comum, mas um frio seco, quase insuportável. Senti uma sensação estranha se espalhar pelo meu corpo e minha respiração se condensou no ar. Era como se alguém tivesse abaixado a temperatura do ambiente de repente. Então aconteceu. As portas do guarda-roupa bateram sozinhas. Um estrondo seco, forte o suficiente para fazer meu coração disparar. Dei um salto para trás, sentindo um grito subir pela minha garganta, mas ele morreu antes que eu conseguisse soltar qualquer som. Thor começou a latir ainda mais forte, recuando, mas sem tirar os olhos do guarda-roupa. Meu instinto me mandava correr, sair daquela casa e nunca mais voltar. Mas minhas pernas pareciam presas ao chão. A única coisa que consegui fazer foi esticar a mão e, com dedos trêmulos, puxar novamente as portas do guarda-roupa. Dessa vez, eu vi. No fundo do armário, entre as roupas penduradas, havia algo. Não era um objeto, nem uma sombra projetada por algum reflexo. Era uma presença. 2 pontos escuros, fundos, como buracos negros, me encaravam do meio das roupas.
Eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava travado, meu coração martelando tão forte que doía. O quarto inteiro pareceu ficar ainda mais frio e uma onda de pavor absoluto tomou conta de mim. Foi quando Thor avançou. Ele pulou para frente e começou a atacar o armário como se quisesse arrancar aquilo de lá. Seu latido ecoava pelo quarto, e naquele momento vi a coisa se mover. Não como uma pessoa comum, mas como se estivesse se dissolvendo no escuro, sumindo para dentro das sombras do guarda-roupa. As portas bateram sozinhas mais uma vez, e de repente o quarto voltou ao normal. A temperatura subiu, minha respiração parou de se condensar, e o silêncio caiu como uma pedra sobre nós. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Thor ainda rosnava, mas agora parecia mais calmo. Ele ficou entre mim e o armário, como se estivesse me protegendo. Eu queria acreditar que tinha sido imaginação, que minha mente pregou uma peça em mim. Mas Thor viu. Ele sabia que aquilo era real. E então veio o pior. Naquela mesma noite, quando finalmente consegui dormir, fui acordado por um barulho no corredor. Algo estava arranhando a porta do meu quarto. O som dos arranhões na porta era baixo, mas constante. Um som ritmado, lento, como se algo estivesse testando a madeira, sentindo sua resistência. Eu estava deitado na cama, completamente paralisado, com o coração martelando no peito. Thor estava ao meu lado, rígido como uma pedra, as orelhas atentas e os olhos fixos na porta. Ele não rosnava nem latia dessa vez, mas seu corpo tremia. E isso foi o que mais me assustou. Eu nunca tinha visto meu cachorro tremer de medo. A única coisa que consegui fazer foi esticar a mão até o celular no criado mudo e ligar a lanterna. Iluminei a porta, tentando ver alguma coisa pelas frestas. Mas o corredor estava escuro. Muito mais escuro do que deveria estar. Era um breu absoluto, denso, como se a luz da lanterna simplesmente não conseguisse atravessar. Foi então que algo aconteceu. O som dos arranhões parou. Por um segundo, pensei que tudo tinha acabado. Mas antes que eu pudesse sequer respirar aliviado, a maçaneta começou a girar, bem devagar. Meu coração parou. Aquilo não podia estar acontecendo. A porta estava trancada. Eu mesmo tinha trancado antes de deitar. A maçaneta girava de um lado para o outro, como se alguém do outro lado estivesse tentando entrar. Mas não era um movimento brusco, de alguém forçando a entrada. Era algo metódico, como se estivesse se divertindo em me aterrorizar. Thor começou a rosnar de novo, mais feroz do que nunca. Ele se colocou entre mim e a porta, os dentes arreganhados, pronto para atacar. Foi quando ouvi a voz, uma voz fina, quase infantil, sussurrou meu nome do outro lado da porta. Marcos! Eu senti o pavor absoluto tomar conta de mim. Não era possível. Isso não era real. Mas a voz chamou de novo. Marcos! Abre a porta. Meus olhos encheram de lágrimas e tudo dentro de mim gritava para que eu corresse. Mas eu não conseguia me mover. A maçaneta parou de girar. O silêncio voltou. Por um momento só conseguia ouvir minha própria respiração ofegante e os rosnados de Thor. Mas então veio o pior. Alguém, ou alguma coisa, começou a bater na porta. Primeiro foram batidas fracas, depois mais fortes, e então violentas. A porta tremia com o impacto, e eu sabia que, se aquilo continuasse, ela iria se arrebentar a qualquer momento. Foi nesse instante que Thor fez algo que eu nunca tinha visto antes. Ele deu um uivo longo, desesperado, como se estivesse chamando ajuda. Era um som angustiante, que me apavorou mais ainda. E então tudo parou. A batida cessou. A presença sumiu. Aos poucos, a luz da lanterna começou a iluminar o corredor novamente. O breu denso desapareceu, e tudo parecia normal. Eu fiquei ali, imóvel, por vários minutos, esperando que algo acontecesse de novo. Mas nada. Quando finalmente criei coragem para me levantar, abri a porta devagar, sentindo minhas mãos tremendo. O corredor estava vazio. Mas bem na frente da porta, na madeira do chão, havia marcas de garras profundas, como se algo tivesse sido arrastado para longe dali. Naquela noite não dormi mais. Poucos dias depois comecei a procurar um novo lugar para morar. Acredito que qualquer um que passe por uma experiência como essa faria o mesmo. E Thor?
Ele nunca mais olhou para aquele corredor. Mas às vezes, quando o silêncio da noite cai sobre meu novo lar, vejo ele se arrepiar do nada, olhando para um canto qualquer da casa. E então, percebo que, seja lá o que for aquilo, ainda está nos observando. Eu sempre fui uma pessoa racional, daquelas que preferem acreditar na lógica, na ciência, nas explicações concretas. Mas a noite que passei naquela casa mudou tudo. E o pior, eu sei que não estava sozinha. Tudo começou quando uma amiga da minha mãe pediu que eu ficasse em sua casa por 2 semanas para cuidar do lugar enquanto ela viajava. Em troca, ela me pagaria bem e eu poderia usar a casa como quisesse. Aceitei sem hesitar. Afinal, era dinheiro fácil e a casa era linda, grande e ficava num bairro tranquilo. Eu só não imaginava que naquela casa eu não era a única que via. Cheguei à casa no início da noite, trazendo apenas uma mala e meu gato, Nico. Ele era meu companheiro inseparável, um gato preto de olhos amarelos que sempre foi tranquilo. Mas, assim que entrei na casa, ele ficou estranho. Seus pelos se arrepiaram, suas orelhas se abaixaram e ele se recusou a sair da caixa de transporte. Qual é, Nico? Tá tudo bem, garoto. Ele não saiu. Apenas ficou ali dentro, os olhos arregalados, fixos em um canto da sala onde não havia nada. Ignorei o desconforto e fui explorar a casa. Era espaçosa, com móveis de madeira escura e uma lareira antiga na sala. O andar de cima tinha 3 quartos, o da dona da casa, um de hóspedes e um escritório. No andar de baixo havia um porão, mas eu não tinha nenhuma intenção de descer lá. Deixei Nico na sala e fui preparar algo para comer. Depois de um tempo, ouvi um barulho. Tec, tec, tec. Parei no meio da cozinha. O som vinha do andar de cima. Meus olhos se voltaram para a da escada. Era como se alguém estivesse andando devagar, bem acima de mim. Mas eu estava sozinha. Deve ser a casa assentando, murmurei, tentando não entrar em pânico. Peguei meu celular e subi devagar. O corredor estava escuro, mas as portas dos quartos estavam todas abertas, exceto a do escritório. A porta estava entreaberta. E então, de dentro do escritório, algo caiu no chão com um baque seco. Meu coração disparou. Segurei a maçaneta com mãos trêmulas e empurrei a porta devagar. A única coisa fora do lugar era um livro caído no chão. Me abaixei para pegá-lo. O título estava apagado pelo tempo, mas o livro estava aberto em uma página com uma única frase destacada. Eles observam quando você não olha. Confesso que naquele momento eu fiquei com medo. Peguei o livro e o coloquei de volta na estante, tentando ignorar o medo crescente. Mas quando me virei para sair do escritório, senti algo atrás de mim. Uma presença. Era como se o ar estivesse mais pesado. Meus olhos se arregalaram e eu senti uma respiração no meu pescoço. Girei o corpo num reflexo, mas não havia nada ali. Só que eu sabia, tinha algo ali comigo. Saí do escritório correndo e desci as escadas quase tropeçando. Nico estava agora fora da caixa, mas seu corpo estava tenso. Seus olhos estavam fixos na escada atrás de mim. Ele via alguma coisa. Fui até ele tentando acalmá-lo, mas então, ele grunhiu. E os pelos do meu braço se arrepiaram quando ouvi o barulho de passos descendo a escada. Devagar, um por um, alguém, ou alguma coisa, estava descendo. Os passos na escada não eram meus. Eu queria acreditar que era apenas o barulho da madeira se acomodando, mas Nico provava o contrário. Seu pelo estava eriçado e ele soltava um rosnado baixo, ameaçador. Ele nunca tinha feito isso antes. O som dos passos continuou, cada vez mais perto. Tec, tec, tec. A luz da sala tremulou. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Virei a cabeça devagar para olhar para a escada. Não havia nada, mas eu sabia que alguém estava ali. Respirei fundo e tentei ignorar a sensação sufocante que tomava conta de mim. Peguei Nico no colo e fui direto para o sofá. Liguei a TV para tentar disfarçar o medo, mas ele não parava de encarar a escada. Seus olhos estavam arregalados, fixos num ponto específico acima do último degrau. Eu me obriguei a não olhar.
Fiquei ali por mais 1 hora, fingindo que nada estava errado. Mas então, a TV desligou sozinha. A tela ficou preta, refletindo a sala atrás de mim. E por uma fração de segundo, eu vi algo parado atrás do sofá. Minha respiração travou. Girei o corpo num reflexo, mas não havia nada ali. Nico pulou do meu colo, aterrissando no chão com um baque surdo. Ele se afastou de mim, ainda olhando para o espaço vazio atrás do sofá, como se seguisse alguma coisa com os olhos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu já não conseguia mais ignorar. Havia algo naquela casa. E então, veio o barulho do porão. Toque, toque, toque. Era um som ritmado, como se algo estivesse batendo na madeira da porta. A porta do porão que eu sabia que estava trancada. Eu queria correr, queria sair dali e nunca mais voltar. Algo em mim me fez caminhar até a porta do porão. Nico não veio comigo. Ele apenas ficou no meio da sala, grudado no chão, como se não quisesse se aproximar. Cada passo que eu dava até a porta do porão parecia mais pesado. Eu estiquei a mão para a maçaneta, mas antes que eu pudesse tocá-la, a porta do porão se abriu sozinha e lá de dentro veio um sussurro, baixo, arrastado. Eu vejo você. Meu coração quase parou. Dei um passo para trás, o corpo inteiro tremendo, e então algo saiu do porão. No começo, era apenas uma sombra, alta, mais escura do que a própria escuridão. Ela rastejou para fora do porão, mas não tinha forma definida. Era um vulto grande e disforme, que parecia se retorcer no ar como fumaça, mas denso, muito denso. Foi então que eu vi os olhos, 2 pontos brilhantes e vazios, como se fossem buracos negros sugando toda a luz ao redor. Eles estavam me olhando, e então a coisa falou de novo, mas dessa vez a voz não era um sussurro. Era um coro de vozes, múltiplas, graves, agudas, como se várias bocas estivessem tentando falar ao mesmo tempo. Nós vemos você. Minhas pernas finalmente se moveram. Corri para trás, quase tropeçando no tapete. Meu corpo inteiro tremia. A coisa se ergueu, crescendo, tomando todo o espaço ao redor da porta do porão. E então, Nico se colocou na minha frente. Meu gato arqueou o corpo, os pelos completamente eriçados. Ele soltou um miado alto e feroz, como eu nunca tinha ouvido antes. E a coisa parou. Por um segundo, aquele vazio negro pareceu hesitar. E então, recuou, como se estivesse com medo dele. O vulto começou a se dissolver de volta na escuridão do porão. Seus olhos brilhantes ainda estavam fixos em mim, cheios de fome. Mas antes de desaparecer por completo, deixou uma última frase no ar. Ainda estamos aqui. A porta do porão bateu com força, sacudindo a casa inteira. Nico se virou para mim, os olhos arregalados. Ele soltou um último rosnado baixo e então correu para a porta de saída. Eu nem pensei 2 vezes. Peguei minha bolsa, as chaves e saí daquela casa imediatamente. Passei a noite no carro, com Nico encolhido no banco ao meu lado. Na manhã seguinte, voltei apenas para pegar minhas coisas. A dona da casa me perguntou por que eu queria sair antes do tempo, e tudo o que consegui dizer foi: tem algo no porão. Ela disse que não havia nada no porão e que talvez eu apenas estivesse assim por não estar na minha casa, que era normal ficarmos reparando em detalhes na casa de outras pessoas. Mas não me importei, peguei minhas coisas e estava decidida a ir embora. Desde aquele dia, nunca mais voltei naquela casa. Hoje em dia fico muito mais atenta e preocupada quando vejo Nico olhando fixamente para algum lugar, principalmente na minha casa. Meu nome é Renata, e até hoje eu não consigo dormir sem deixar todas as luzes da casa acesas. Eu moro sozinha em uma chácara no interior, a uns 10 quilômetros da cidade mais próxima. É um lugar tranquilo, rodeado por árvores e com uma estrada de terra que leva até minha casa. Escolhi viver aqui porque gosto de paz e porque trabalho de casa. Além disso, nunca me senti sozinha. Meu cachorro, Max, sempre esteve comigo. Max é um labrador preto enorme, cheio de energia e muito amoroso. Mas naquela noite, ele se comportou de um jeito que nunca vi antes. Era quase 2 da manhã quando tudo começou.
Eu estava sentada na varanda, tomando um chá e olhando para a estrada de terra que levava até minha casa. O céu estava limpo, iluminado apenas pelo brilho fraco da lua. Max estava deitado ao meu lado, respirando tranquilo. Então, ele levantou a cabeça de repente. O pelo do seu dorso ficou totalmente arrepiado. Suas orelhas estavam apontadas para frente e ele soltou um grunhido baixo e ameaçador. Olhei na mesma direção que ele, mas não vi nada. A estrada estava deserta. Só havia o mato balançando com o vento. "O que foi, garoto?" Perguntei, tentando enxergar algo no escuro. Foi então que Max fez algo que nunca tinha feito antes. Ele choramingou, deu um passo para trás e se escondeu atrás de mim. Meu coração disparou. Max era um cachorro grande e destemido. Ele sempre latia para qualquer barulho estranho, para qualquer pessoa desconhecida. Mas agora ele estava com medo. E se ele estava com medo, eu deveria estar também. O vento parou de soprar. O silêncio ficou pesado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Então, eu vi. Na estrada de terra, bem na beira da minha propriedade, havia uma silhueta parada. Era um homem alto e magro, vestido com roupas escuras. Seu rosto estava escondido pela sombra, mas seus braços estavam estranhamente longos, pendendo ao lado do corpo de um jeito errado. Meu estômago se revirou. Ele estava me observando. "Quem está aí?" Gritei, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Nenhuma resposta. O homem não se mexeu. Max começou a rosnar, mas sem sair de trás de mim. Eu podia sentir seu corpo tremendo contra minhas pernas. Tentei convencer a mim mesma que era só alguém perdido, algum viajante que tinha se desviado do caminho. Mas lá no fundo, eu sabia. Não era um homem. Eu senti isso no instante em que olhei para ele. Havia algo errado naquela silhueta. Então, ele finalmente se moveu, não andando, não correndo, mas deslizando, como se não tivesse pernas. E foi aí que eu vi o rosto dele. Ou melhor, os 3 rostos. 3 faces idênticas, sobrepostas umas às outras, como se estivessem derretendo, fundindo-se de um jeito impossível. Os olhos piscavam em direções diferentes. As bocas se moviam ao mesmo tempo, mas não faziam som algum. Eu não conseguia respirar. Meu corpo inteiro travou. E então, ele abriu todas as bocas ao mesmo tempo. Eu não ouvi um grito. Eu senti. Foi como se minha mente fosse sugada para dentro daquele som sem som. O mundo ao meu redor se distorceu e uma dor insuportável atravessou minha cabeça. Foi quando Max fez algo que me salvou. Ele latiu. Mas não foi um latido normal. Foi um urro, alto, feroz. Um rugido de pura fúria. Eu pisquei. E o homem sumiu. No mesmo instante, Max correu para dentro de casa, como se estivesse fugindo de algo. Ainda atordoada, corri atrás dele e tranquei todas as portas e janelas. Pelos próximos minutos ficamos ali, no escuro da sala, ofegantes, ouvindo apenas o som do nosso próprio medo. E então, as batidas começaram na porta. Toque, toque, toque. As batidas na porta eram ritmadas e lentas, como se quem estivesse do outro lado não tivesse pressa alguma. Max começou a rosnar outra vez, o pelo do seu dorso ainda eriçado, os olhos arregalados, olhando fixamente para a porta. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. A maçaneta girou. Eu podia ouvir o metal rangendo levemente, como se algo estivesse tentando entrar, mas sem muita força. Minha mente gritava para eu correr, gritar, fugir, mas eu não conseguia me mover. E então, as batidas pararam. O silêncio foi ainda pior. Por um momento, a única coisa que eu conseguia ouvir era a minha própria respiração trêmula e os rosnados baixos de Max. E foi aí que eu percebi. A porta da frente tinha um pequeno vidro fosco na parte de cima. Não dava para ver quem estava do outro lado com clareza, mas tinha uma sombra ali, uma forma escura, parada bem na frente do vidro. Sem pensar, peguei meu celular do bolso e disquei o número da polícia. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. "Alô?" Minha voz saiu mais fraca do que eu queria.
Eu preciso de ajuda. Tem alguém aqui, na minha casa, tentando entrar. A atendente pediu meu endereço e começou a falar, dizendo para eu ficar calma. Mas minha atenção foi roubada por algo horrível. A sombra se inclinou. Se inclinou de um jeito impossível, como se o pescoço tivesse se alongado para que o rosto dele ficasse bem diante do vidro. E então, a sombra sorriu. 3 bocas abertas ao mesmo tempo, esticadas num sorriso anormalmente largo, que parecia me devorar inteira. A voz da atendente ficou embaçada nos meus ouvidos, e então ouvi um sussurro. Não no telefone, não na minha cabeça. Ti! Atrás de mim, ele entrou. O choque foi tão grande que eu travei. Meu sangue virou gelo, mas Max agiu primeiro. Ele saltou para trás de mim, mordendo o ar como se tivesse atacado algo invisível. Um som horrível ecoou na sala, como se alguém tivesse soltado um grito de raiva abafado. E então, tudo parou. O ar ficou mais leve. O peso no meu peito desapareceu. O silêncio voltou. Quando olhei novamente para o vidro da porta, a sombra não estava mais lá. O telefone ainda estava na minha mão e a atendente continuava falando. Eu mal conseguia responder. Apenas disse que a pessoa tinha ido embora e que eu trancaria tudo. Depois que desliguei, fiquei abraçada em Max por um longo tempo. Ele tremia tanto quanto eu. Na manhã seguinte, revisei todas as câmeras de segurança da casa. Nada apareceu nas gravações. Nenhuma silhueta. Nenhuma batida na porta. Nenhum som estranho. Foi como se nada tivesse acontecido. Mas Max e eu sabíamos. Nós vimos. Nós sentimos. E naquela mesma tarde, eu comecei a procurar outra casa para morar. Eu nunca mais quis passar uma noite ali. Mas antes de ir embora para sempre. Na última noite que passei na casa, eu deixei Max dormir comigo na cama. Ele se encolheu perto de mim, como se tivesse medo de que algo tentasse levá-lo embora. E foi naquela madrugada que aconteceu a última coisa. Às 3 da manhã, eu acordei com o som do vidro se estalando. O vidro fosco da porta da frente estava rachado de dentro para fora, como se algo tivesse tentado sair da casa naquela noite.